Bem-vindos ao Super Enem. Eu sou o professor Zilfran Fontinelli, nós vamos continuar com a parte de História do Brasil e na aula de hoje nós vamos falar do Segundo Reinado, mais especificamente da parte de política e economia do Brasil durante o Segundo Reinado. Na aula anterior, nesse módulo 5, nós falamos daquele processo de evolução política dos partidos desde o Primeiro Reinado até o Segundo Reinado, obviamente passando pela regência. E aí nós vimos que no final do período regencial as tendências regressistas deu origem ao Partido Conservador e a tendência progressista deu origem ao Partido Liberal. E esses vão ser os partidos que vão disputar o poder político durante a maior parte do Segundo Reinado. Mas é importante frisar que, de uma maneira geral, ao longo do Segundo Reinado, esses grupos políticos liberal e conservador acabaram sendo constituídos basicamente pelos mesmos elementos sociais. Quando você olha para a composição política, quando você olha para a composição social de ambos os partidos, você vai perceber que a maioria dos membros eram grandes proprietários de terras, grandes comerciantes, profissionais liberais e alguns setores médios urbanos. Então, se você vai observar, você vai encontrar esses diversos segmentos sociais. Claro que a gente vai perceber a maior presença de elementos mais abastados, né, do ponto de vista econômico no Partido Conservador, e é óbvio que segmentos mais populares, e principalmente elementos médios urbanos, vão ter maior presença no Partido Liberal. Mas, na prática, a gente vai perceber que são grupos de composições sociais muito próximas, né, que não vão ter grandes divergências econômicas e, consequentemente, não vão ter grandes diferenças políticas entre si. Por isso que, na prática, observava-se que liberais e conservadores não tinham profundas divergências ideológicas. Eles basicamente se agrupavam em um ou em outro partido para ficar no poder, para manter o poder ou para tomar o poder. Tá? Então, esses grupos, né, que representavam em sua maior parte os interesses das elites econômicas brasileiras, eles, ao não apresentar grandes divergências ideológicas, eles eram considerados farinha do mesmo saco. Tanto é que tem essa famosa colocação: não há nada mais liberal do que um conservador no governo, não há nada mais conservador do que um liberal na oposição, ou seja, na prática, acabava sendo a mesma coisa, como se dizia, farinha do mesmo saco. Uma coisa que também foi muito comum foi a violência eleitoral. Tanto é que muitas vezes as eleições, principalmente nos primeiros anos do Segundo Reinado, foram conhecidas como eleições do cacete. Por quê? Porque havia muita violência, principalmente do grupo que estava no poder, para tentar impedir que o grupo opositor assumisse o poder. Também é importante frisar que, a partir de 1847, foi implantado no Brasil o sistema parlamentarista. E a implantação desse sistema se deu basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, a pouca idade e a inexperiência do imperador Pedro II. E, em segundo lugar, a influência inglesa, que era muito grande no Brasil nesse século XIX. Só que é importante destacar que o parlamentarismo do Brasil ele não funcionava na prática igual, né, ou de maneira até semelhante ao parlamentarismo clássico, ao parlamentarismo na Inglaterra. Por isso que o parlamentarismo do Brasil ficou conhecido como parlamentarismo ao contrário, ou seja, às avessas. E por que é que isso acontecia? Isso acontecia fundamentalmente porque no Brasil existia um poder que era exclusivo do imperador, que era o poder moderador. E através desse poder moderador, o imperador podia intervir nos demais poderes. Na prática, o imperador intervia diretamente no poder executivo, através da nomeação do primeiro-ministro. E a partir desse primeiro-ministro era nomeado o ministério. Obviamente, se o primeiro-ministro era conservador, nomeava-se um gabinete conservador. Se o primeiro-ministro nomeado pelo imperador era liberal, nomeava-se um gabinete liberal. E a partir daí se convocava eleições, como nós dissemos anteriormente, muitas vezes marcadas pela violência, para garantir a vitória no parlamento daquele partido do primeiro-ministro e do gabinete, né? E a partir dessas eleições é que era formado o poder legislativo. Lembrando que o poder moderador dava ao imperador o poder de dissolver o parlamento sempre que fosse necessário. Isso acontecia geralmente quando ocorriam crises. Esse sistema parlamentar, essa figura do primeiro-ministro, acabou sendo muitas vezes o para-choque, né, que continha crises institucionais para que elas não atingissem o imperador. A nível de política interna, é importante frisar que, graças a esse revezamento de liberais e conservadores, e como nós falamos anteriormente, essa espécie de para-choque,
acabou se favorecendo uma estabilidade interna. Claro que a situação econômica que a gente vai abordar daqui a pouco vai favorecer demais, mas também a estruturação do poder político. Tanto é que durante praticamente a grande parte, né, praticamente toda a segunda metade do século XIX, praticamente não vão acontecer revoltas ou grandes rebeliões no Brasil. A mais importante ainda foi em 1848, ainda ali nos primeiros anos do período do Segundo Reinado, que foi a Revolução Praieira. E essa Revolução Praieira, ela teve uma influência muito grande também do liberalismo das revoluções de 1848 na Europa, a chamada Primavera dos Povos, né? E essas ideias de caráter liberal acabaram por influenciar principalmente as elites pernambucanas, ainda insatisfeitos com a crise econômica pelas quais vinham passando desde o período colonial, tá? Então, essa consideração fundiária, essa crise econômica, que era muito comum em Pernambuco e que afetava principalmente setores urbanos insatisfeitos com a consideração de terras e o poder das elites agrárias locais, principalmente representado pela família Cavalcante, a grande exploração dos trabalhadores, o fato de portugueses controlarem o comércio na região, também contribuiu para esse clima de revolta. Os revolucionários praieiros, né, eram assim chamados porque a sede do Partido Liberal Pernambucano ficava situada na Rua da Praia, por isso os rebeldes praieiros ficaram conhecidos com o nome de praieiros ou a rebelião de praieiro. E a revolta, ela tem uma espécie de ideologia que está expressa no chamado Manifesto ao Mundo. E esse Manifesto ao Mundo trazia as principais reivindicações desses rebeldes liberais praieiros, que era o voto universal, a liberdade de imprensa, a nacionalização do comércio controlado por portugueses, o fim do Senado vitalício e do poder moderador, e também a instituição de uma república com autonomia para as províncias, ou seja, federalista, bem como, criticando o desemprego, uma garantia de trabalho aos trabalhadores brasileiros. Obviamente, foi alvo de uma violenta repressão por parte do governo central. E a partir do fim da Revolução Praieira, vai ter o início de grande estabilidade, que só vai vir a ser abalada lá no final do período do Segundo Reinado, que a gente vai comentar nas próximas aulas, nos próximos módulos. A nível de economia, a gente vai ter um elemento que vai favorecer demais essa estabilidade interna. Alguns autores vão dizer que o Brasil tinha um imperador chamado Pedro II e um novo rei. E esse rei era um produto econômico que ganhou muito espaço no Segundo Reinado na pauta de exportações do Brasil, que é o café. Então, o café acaba se tornando a vedete e a base da economia brasileira nesse Segundo Reinado e principalmente na segunda metade do século XIX, fazendo, obviamente, dos cafeicultores o grupo social mais importante e que vai cada vez mais ampliar o seu poder e a sua importância a nível política nacional, ok? A primeira área produtora de café foi a região do Vale do Paraíba, que é o Vale do Rio Paraíba do Sul, não é? Que corta os estados de São Paulo e também de Rio de Janeiro. Só que essa primeira área, essa primeira zona de cultivo, ela ainda tinha características muito parecidas, né, ou até remanescentes, ainda da estrutura colonial. Ainda era um modelo de plantation, aquele latifúndio agrário exportador com mão de obra escrava, tá? Só que essa área ela foi perdendo espaço para o Oeste Paulista. O Oeste Paulista que era uma área favorecida por condições pedológicas, né, o solo de terra roxa favorecia demais o plantio do café, e também por uma modernização, principalmente representada pela vinda de mão de obra imigrante, na mão de obra livre imigrante, que vai atuar paralelamente à escravidão e que vai ter uma produtividade muito maior. Então, fazendo com que essa região do Oeste Paulista se consolide como a grande área produtora de café do Brasil no Segundo Reinado. A expansão da produção cafeira no Brasil vai trazer uma série de transformações, uma série de consequências, uma série de situações que vão exercer influência direta na nossa história. Para começo de conversa, vai se criar essa aristocracia cafeira, esses barões do café, que começam a cada vez mais a ocupar não só o espaço econômico, mas também o espaço social, de dominação social e principalmente político no Brasil, a partir da segunda metade do século XIX e principalmente no começo do século XX. Você já vai se tocando aí que a Primeira República vai ser dominada por esses grandes cafeicultores, após a queda do Segundo Reinado. Também vai ser um período de grande aumento das exportações, já que vai haver uma demanda muito grande
de café, um crescimento muito grande do consumo de café a nível internacional, tá certo? E esse aumento das exportações vai gerar divisa, vai gerar riqueza, vai fazer com que entre muito dinheiro no país, que acaba sendo reinvestido no país até para favorecer essa expansão do café. Então vão ser construídas estradas de ferro, vão ser construídos portos, que vão favorecer o escoamento dessa produção. Mas é importante frisar que essas grandes obras acabam gerando empregos. E a partir do momento em que se gera emprego, a economia ela entra num eixo de desenvolvimento, de crescimento, porque se tem mais emprego, tem mais consumo, se tem mais consumo, demanda-se mais produção. Então, aumenta a produção interna, gera-se um comércio interno, isso acaba gerando demanda de mais emprego. Isso tudo gera aumento de impostos recolhidos pelo governo, porque em torno de todas essas atividades econômicas vai haver um pagamento de impostos, então vai haver um maior fluxo de impostos para o governo, então tudo isso vai ser reinvestido, por exemplo, em telégrafos, né? Já no finalzinho do século XIX, começo do século XX, começam a chegar as primeiras linhas telefônicas, além, é claro, de várias atividades urbanas, como, por exemplo, as primeiras fábricas que vão surgir no Brasil, o desenvolvimento de meios de transporte, e, é claro, a indústria que começa a se estabelecer. No segundo reinado, por falar nisso, ocorreu um processo de modernização e um surto industrial. E esse surto industrial e principalmente o processo de modernização estão diretamente ligados a 3 elementos. Em primeiro lugar, os lucros obtidos pelo café, como a gente acabou de colocar, e todo o investimento que esse lucro vai gerar, repito, principalmente nas estruturas para favorecerem cada vez mais a exportação do café, mas que também vão gerando atividades acessórias e favorecendo os setores da economia. Em segundo lugar, outro fator que vai favorecer principalmente esse processo é a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que vai proibir em definitivo o tráfico negreiro no Brasil. Isso faz com que, na prática, com a proibição do tráfico negreiro, aquele dinheiro, aqueles recursos que seriam utilizados na compra de escravos, começam a ser reinvestidos em outros setores, inclusive na mão de obra livre que favorece o desenvolvimento comercial. É como eu costumo dizer, você pode pensar, por exemplo, que ao invés de comprar um negro para pilar café, os cafeicultores compram máquinas piladeiras, tá? Então, começa-se a substituir o trabalho desses escravos também por máquinas, mas também a ideia de, ao invés de comprar um escravo, financiar a vinda de imigrante, pagar salário para esse imigrante e fazer com que esse salário retorne na forma de compra de produtos que também geram divisas para o Estado. Então, tudo isso acaba favorecendo esse processo de industrialização, esse surto industrial principalmente. E, por fim, o protecionismo alfandegário instituído a partir da tarifa Alves Branco. Que essa tarifa Alves Branco, a partir de 1844, instituiu um protecionismo alfandegário no Brasil em oposição àquela política de liberdade alfandegária que vinha desde o primeiro reinado, principalmente com tarifas alfandegárias preferenciais para produtos ingleses. Pela tarifa Alves Branco, aumentou-se a tributação de produtos importados e estabeleceu os tributos mais altos para produtos importados que tinham concorrência com produtos produzidos no Brasil. Beleza? Então isso acaba também favorecendo esse processo de industrialização e essa modernização. Lembrando que esse processo de industrialização, esse surto industrial, não significa efetivamente o Brasil se tornar uma potência industrial, mas sim o surgimento das primeiras fábricas, das primeiras máquinas que vão consolidar esse desenvolvimento do país. Com relação especificamente à questão da mão de obra, a gente vai fazer uma abordagem sobre a abolição do tráfico negreiro e a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Presta bem atenção. Desde o reconhecimento da independência, a Inglaterra pressionava o Brasil por eliminar o tráfico negreiro. E por que a Inglaterra faz essa pressão? É porque ela é gente boa? É porque ela é legal, amante da liberdade? Não, porque a Inglaterra industrializada percebia que o trabalhador escravo não recebe salário, consequentemente ele não é mercado consumidor. Então, para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra já exigia o fim do tráfico negreiro e o processo, né, de implantação de mão de obra livre assalariada no Brasil. O Brasil assume esse compromisso. Vem o período regencial. No período regencial é criada uma lei que proíbe o tráfico negreiro, mas que na prática não proíbe. É aquela lei que foi criada para inglês ver no período regencial que a gente comentou no módulo anterior. Então a Inglaterra, ela
para falar a verdade, o Brasil fez de conta que aboliu o tráfico negreiro, fez de conta que fiscalizou esse combate ao tráfico negreiro, só que a Inglaterra também fazia de conta que acreditava que o Brasil combatia o tráfico negreiro. Mas por que se vivia nesse mundo de faz de conta? Ora, porque a Inglaterra tinha tarifas alfandegárias mais baixas, tinha tarifas alfandegárias preferenciais. Isso acabava amenizando a situação. Só que, como a gente falou há poucos instantes, com a tarifa Alves Branco veio o protecionismo alfandegário em 1844. Isso faz com que a Inglaterra fique insatisfeita porque ela perde as taxas alfandegárias preferenciais. Então, em reação ao protecionismo alfandegário, a Inglaterra resolve decretar, no ano seguinte, o Bill Aberdeen. E o que era essa lei? Era uma lei que previa a permissão para a marinha inglesa aprisionar navios negreiros. Então, na prática, a Inglaterra iria combater o tráfico negreiro, inclusive em águas territoriais brasileiras. Isso, obviamente, vai levar a um aumento do preço dos escravos e vai elevar a pressão sobre o Brasil para eliminar o tráfico. Fato esse, né, que vem a ocorrer de fato, né, efetivamente, a partir da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E aí, com a abolição do tráfico negreiro, é importante destacar que não acabou a escravidão. Porém, acabou-se, né, estabeleceu-se a proibição da vinda de novos escravos africanos para o Brasil. A ideia era que, com o tempo, houvesse esse fim da escravidão no Brasil, mas, ao mesmo tempo, de forma mais imediata, essa substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado. Mas é importante frisar também que o Brasil, principalmente a maior parte das regiões agrárias do Brasil, do Vale do Paraíba e especialmente da região norte e nordeste, especialmente na região nordeste, ainda não estavam preparadas efetivamente para essa substituição, né? E, além disso, havia uma demanda muito grande de mão de obra escrava nas áreas cafeeiras, especialmente do Vale do Paraíba. Então, nesse primeiro momento, houve um aumento do preço dos escravos. E aí, aquelas decadentes lavouras nordestinas, aqueles escravos que ainda existiam no Nordeste, começaram a ser mandados para o Sul e Sudeste, especialmente para a região do Vale do Paraíba, que demandava essa mão de obra escrava, né? Então, essa solução muito imediata aqui no Brasil foi o chamado tráfico interprovincial, aquele pouquinho de escravo, né? Aquele número bem mais reduzido de escravos que tinha no Norte e principalmente no Nordeste, começou a ser mandado para o Sudeste, ok? Ao mesmo tempo, né, em áreas mais avançadas, principalmente no Vale do Rio Paraíba, esse processo de substituição do trabalho escravo, ele veio de maneira mais intensa a partir do estímulo à imigração europeia. E aí, dentro dessa lógica de necessidade de superação da escravidão, a mão de obra imigrante europeia, ela veio muito bem a calhar. Em primeiro lugar, por causa de uma visão extremamente racista daquele período, que era a ideia do chamado darwinismo social, né? A lógica de que o branco europeu é mais evoluído, é mais inteligente, é mais apto para o trabalho. Tanto é que os defensores da imigração europeia justificavam também através do chamado branqueamento da população brasileira como uma forma de garantir a evolução. Mas, ao mesmo tempo, por que os europeus estão interessados de deixar a Europa, de deixar, entre aspas, a civilização, para vir aqui para o Brasil? Ora, principalmente, esses europeus vão ter o interesse de sair da Europa, porque eles estão lá na Europa vivendo situação de muita dificuldade, muita calamidade. Lembra que lá na Europa, a partir da segunda metade do século XIX, se espalhava a industrialização para diversos outros países. E aí, com essa expansão da industrialização, veio desemprego, veio fome, veio miséria. Fora isso, haviam os conflitos, né, que eram muito constantes lá na Europa, especialmente, né, merece destaque, os conflitos ligados às unificações de Itália e Alemanha. Então, esses elementos acabam incentivando os europeus, principalmente os pobres europeus, camadas mais baixas, a virem para a América em busca de alternativas. Aqui no Brasil, inicialmente, foi instituído o sistema de parceria. E esse sistema de parceria, ele se dava através de uma iniciativa dos particulares em que os grandes proprietários financiavam a vinda desses imigrantes. Só que esse sistema foi caracterizado por grande exploração desses imigrantes. Por quê? Porque os grandes proprietários que financiavam essa vinda de imigrantes e sua família acabavam impondo dívida, né? Porque, obviamente, que esse imigrante vinha, ele deveria ter que pagar a passagem dele, da família, pagar todas as despesas com instalação, com alimentação. Isso acabou gerando uma dívida impagável, o que fez com que
na prática, esses imigrantes se tornassem praticamente ou quase que escravos dos grandes proprietários, fora os maus tratos a qual eles eram submetidos. Tá? Então, diante disso, o Brasil ficou literalmente queimado como área, né, receptora de imigrantes. Na Europa, países como, por exemplo, a Prússia, proibiram imigrantes de vir para o Brasil por causa da situação. Então, o governo resolveu intervir e, a partir dessa intervenção do governo, foi instituído um sistema que acabou tendo mais espaço, que foi o sistema de imigração financiada pelo Estado, em que o Estado interveio, o Estado trazia esses imigrantes e ele direcionava já para fazendas e já com acerto, inclusive, de salário, sem criar no imigrante aquela situação de dívida e dependência em relação ao grande proprietário. Uma observação importante é que em 1850, foi o período também da instituição da Lei de Terras, que procurava regularizar as chamadas terras devolutas. Preste atenção nisso. Terra devoluta é aquela terra que não tem dono, é aquelas terras de ninguém. Porém, por estarem dentro do território brasileiro, são consideradas terras do Estado, elas pertencem ao Estado, tá? E uma coisa que estava acontecendo é que, como essas terras eram de ninguém, eram terras sem donos, elas acabavam se tornando alvo da ocupação. Muitos negros, muitos imigrantes poderiam vir e ocupar essas terras. Isso acabava gerando a situação de que tem um princípio do direito internacional de que quem coloniza, quem ocupa é dono. Então, criava-se uma possibilidade de imigrantes vindo de outros lugares da própria Europa, até negros, ocupando essas terras, se fosse seguido o princípio de uso capião, se tornariam proprietários de terra. Isso era algo que as autoridades brasileiras não queriam, até para garantir que esses imigrantes e que esses negros que se tornariam livres, não se tornassem proprietários de terra e sim se tornassem mão de obra disponível. Então foi para isso que foi criada essa lei de terras que, na prática, estabelecia que a única forma de reconhecimento e acesso a essas terras devolutas era por meio da compra. Consequentemente, só poderia comprar essas terras devolutas quem tivesse dinheiro, ou seja, grandes proprietários de terra. Então, ela, na prática, limitava o acesso a essas terras devolutas e, principalmente, ao reconhecimento do acesso a essas terras devolutas a pessoas pobres, especialmente ex-escravos e imigrantes, o que acaba, claro, favorecendo ainda mais a concentração fundiária tão marcante em nosso país. Vamos agora aos nossos exercícios de revisão. Primeira questão. Por onde mais se distanciava a ficção parlamentar brasileira do modelo britânico, era pelo fato da subida ou da queda de um ministério depender só idealmente, entre nós, de uma eventual maioria na Câmara Popular. O historiador refere-se ao regime monárquico brasileiro como uma ficção parlamentar por quê? Ora, a gente já observou isso porque, na prática, o parlamentarismo brasileiro ele não funcionava seguindo o modelo tradicional, o modelo clássico, que era o modelo britânico. E o principal motivo disso era que aqui no Brasil existia um poder que era exclusivo do imperador, chamado poder moderador, que sobrepunha o imperador aos demais poderes e que permitia que ele interferisse nos demais poderes. Então, nessa questão, essa chamada ficção parlamentar, que a gente pode chamar de um parlamentarismo diferenciado ou exclusivo às avessas, ela se dá fundamentalmente ao poder moderador, né, o controle do poder moderador exercido pelo imperador e que, obviamente, né, colocava os diversos grupos sociais, econômicos, políticos submetidos a esse poder do imperador. Então, letra D de dado. Segunda questão. Na Europa, o pensamento liberal, cujo lema era liberdade, igualdade, fraternidade, decepcionara a muitos, gerando várias correntes socialistas que criticavam a desigualdade social. Os liberais radicais do Recife agruparam-se no Diário Novo para debater as novas ideias. Os líderes do partido eram pessoas de várias tendências, sobretudo progressistas, inconformados com o quadro político-social de sua província, dominado pela oligarquia agrária. O movimento revoltoso ocorrido em Pernambuco nesse período, influenciado por essas ideias europeias, principalmente essas ideias do chamado socialismo utópico, era a Revolução Praieira. Inclusive, foi um movimento que a gente colocou para vocês há poucos instantes, né, que recebia essa grande influência e que
da ideologia, né, ou da chamada Primavera dos Povos, que marcou em 1848 na Europa, e que contestava a situação da região de Pernambuco, principalmente da região metropolitana do Recife. Então, a resposta correta é a letra C, de casa. Muito obrigado e até a próxima.